Olá, bom dia, né? Vamos aqui, né, dar o início, né? Conversar um pouquinho aqui sobre um dos problemas, né? Uma das causas mais impactantes da minha vida, né? Acho que é uma das causas que eu me encontrei durante muito tempo, né? Muito tempo eu ouvia falar como por falta de conhecimento, por falta de empatia, por falta, às vezes, de humildade, ou assim, é questão de ser humilde, né? De humildade, eu muitas vezes eu não pensava, eu não discutia, eu não conversava sobre o assunto, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, né? Lógico, né? Eu professor, sou professor de ciências humanas, então eu consigo trabalhar nas quatro áreas das ciências humanas que o ensino médio ele tem como base do seu currículo, né? Então eu trabalho com história, geografia, sociologia e filosofia. E desde 2012, né, quando meu filho nasceu, eu comecei a pensar um pouquinho sobre as questões, né, ligados à questão das deficiências, né? O meu filho, com quem conhece comigo sabe que o meu filho ele está dentro do espectro autista. Eu não sou nenhum Marcos Mion, não sou nenhum André Werner, não sou nenhum influencer. É, eu vou usar esse espaço aqui, né, para falar com os pais, para falar com a comunidade de uma forma geral, para desmistificar, né, a questão das pessoas que são TEA, estão dentro do espectro autista, né, para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto, para compartilhar experiências, para trabalhar autores, para falar um pouquinho aqui sobre leis e direitos. E para o meu primeiro vídeo aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que é, né, o transtorno do espectro autista e como é que nós podemos trabalhar para que para que nós chegamos ao nosso objetivo, que é levar essas pessoas o máximo de dignidade que elas merecem, né? Elas merecem dignidade. Então, né, eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês, né, sobre esse assunto, né? Esse assunto que é um assunto tão presente hoje na mídia, né? A mídia hoje, ela fala muito sobre a questão do direito do grupo, né, que está dentro do espectro autista, e qual é a nossa função como cidadão, né? Nós, né, que não estamos dentro do espectro autista, pelo menos até onde eu saiba, né, eu não estou, né, bem capaz que eu esteja numa situação mínima ou, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas é importante nós sabermos, né, sobre o que é o TEA, quais são as possibilidades e começar um histórico de luta mesmo, lutar pelos direitos. Sempre, né, a questão de direitos, ele nunca chega até nós sem nenhuma briga. Nós temos que brigar para que esses direitos eles sejam efetivamente, né, colocados a essas pessoas. Nada vem de graça, né? É importante nós, sempre esse meu jargão, né? É importante nós discutirmos sobre isso, nós falarmos sobre isso. Então, para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, né, né, primeira coisa, né, nós temos que pensar os objetivos. Então, estudar o TEA é buscar informações, né, ajudar familiares e compreender os transtornos e desenvolvimentos e habilidades para apoiar os indivíduos em sua jornada. Então, quando se levantou a possibilidade do autismo, né, a gente tomou um choque, né? Então, todas as famílias que, né, recebem, né, a possibilidade do diagnóstico do seu filho como estando dentro, né, do espectro autista, essa pessoa ela tem um choque, ela tem algo que vai transformar a vida daquela família, né? Então, a questão de que essa família ela se sente muitas vezes abandonada, ela se sente desprotegida, e isso, de uma certa forma ou de outra, a comunidade TEA ela surge como uma possibilidade de se ancorar, né, de se apoiar, de ver, né, e a questão do indivíduo, trabalhar as habilidades de cada indivíduo para que ele tenha uma jornada muito expressiva dentro das suas habilidades, né? Então, eu sou uma pessoa que eu não sei dirigir. Eu adoro carro, adoro automóvel, mas eu não sei dirigir. Então, dentro das minhas habilidades, eu tenho que saber.
né? Eu tenho que desenvolver essas habilidades para que eu tenha, né, um apoio dentro dessa jornada, né? A questão do combate ao preconceito, né? Então, educar a sociedade. O Brasil é um país, né, extremamente preconceituoso sobre vários aspectos, né? E a questão do espectro autista, né, em vários momentos, a sociedade brasileira ela precisa ser revista, ela precisa rever vários dos seus conceitos. A questão de trabalhar a empatia, a equidade, né, fazer com que essas pessoas elas sejam inclusas em todas as partes, né, em todas as esferas da nossa sociedade e não apenas, né, ser lembradas em momentos bonitinhos dos programas de televisão, né, que ultimamente a gente fala muito, né, sobre programas de televisão, que pessoas, né, que têm o lugar de fala, né, que está presente na mídia, eles aproveitam, né, dessa posição para colocar a causa, né, para apoiar a causa, mas muitas vezes fica só naquele momento ali, né? Não é trabalhado de uma forma realmente efetiva e direta, né? Que esses problemas, eles devem ser falados, eles devem ser discutidos, eles devem ser trabalhados, né? Então, quais são as características TEA? Né? Então, no caso, né, nós temos várias características. Aqui eu vou abordar, vou conversar um pouquinho sobre as características mais comuns, as mais corriqueiras. No caso, né, apresenta a variedade de comportamento. Então, nós temos várias intensidades, né? Então, nós temos dentro do espectro, né? Tanto é que é transtorno do espectro autista. Então, existe o que nós podemos trabalhar numa questão do arco-íris, né? Então, são questões de que vai se desenvolver em um nível mais leve até o comprometimento total, né, da capacidade, né, da questão do comportamento, né, comportamento sem uma regulação do comportamento, não tem como nós pensarmos em um desenvolvimento. Então, nós temos que pensar que o cérebro de uma criança autista, de uma pessoa autista, ela é como se fosse esse quebra-cabeça aqui. Então, nós temos que colocar as pecinhas no lugar certo, né? E dependendo de cada um, esse quebra-cabeça ele é mais complexo, né? Às vezes esse quebra-cabeça ele é mais simples, às vezes ele é mais complexo. Então, aquele que tem o quebra-cabeça mais simples, ele tem uma rede de apoio menor. Aquele que tem um quebra-cabeça mais complexo, mais difícil de você encontrar as peças, você tem que ter um maior auxílio, né? Então, a mesma coisa de se pensar em montar um quebra-cabeça. Tanto é que uma das minhas habilidades que eu tenho mais dificuldade é exatamente isso de montar quebra-cabeça, né? Então, eu estou usando isso como uma analogia para pensar o meu comportamento, né? Então, nós temos que pensar que a vida é um grande quebra-cabeça. Então, se nós não temos um comportamento, né? Se nós não conseguimos regular as nossas emoções, é difícil montar o quebra-cabeça, né? É difícil nós chegarmos né, a esse objetivo. Então, dentro desses parâmetros, nós temos a dificuldade de comunicação social, né? Então, a pessoa que tem um nível mais elevado, né, dentro do TEA, ele tem dificuldade de compreender e usar a língua verbal e não verbal, como gestos e expressões faciais. Então, muitas vezes, uma pessoa que ela se encontra dentro do espectro autista, ela tem essa dificuldade de se comunicar, de se interagir com a sociedade. Muitas vezes, né, parece que ele não presta atenção, ele não está ligado àquela realidade, né, aquela ação, aquela atividade que nós estamos fazendo ali, porque para ele não faz sentido, né? Então não adianta eu tenho dentro do que eu considero, né, dentro daquilo que eu me dedico, né, que é as ciências humanas, se eu tiver dentro de uma aula de física, de uma aula de matemática, eu vou ter muita dificuldade, né? Eu vou ter muita dificuldade porque a questão do comportamento, a questão da comunicação, então muitas vezes aquela comunicação ela não faz sentido nenhum para mim, né? E isso é um problema, né? A questão de gestos, expressões, então muitas vezes a pessoa que ela não manifesta sentimentos, não é porque ela não liga, é porque simplesmente aquilo para ela não faz sentido nenhum, né? Então isso é algo da comunicação, né? A tendência de evitar o contato visual, de ter dificuldade em iniciar ou manter uma interação social, né? Então, no caso, em alguns momentos, a pessoa que ela está dentro do transtorno, do TEA,
ele não consegue iniciar uma conversa, ele não consegue dar sequência numa conversa, ele não consegue ter o olhar, né? A questão olho no olho, né? Muitas vezes ele evita esse contato olho no olho. Então, isso é uma questão do comportamento, né? Voltado para a questão da dificuldade, né? Da comunicação visual, a comunicação verbal. E isso é algo, né? Que está presente, né? Dentro desse espectro, né? Comportamento repetitivo. Então, normalmente, uma pessoa que está dentro do espectro autista, ela tende a ter esse comportamento repetitivo, balançar do corpo, né? Então, buscar ter ter uma atração sobre um objeto, uma rotina. Então, essa pessoa, ela tem esse comportamento estereotipado, né? Então, a questão dos estereótipos, né? Então, a questão de chacoalhar a mão, de gritar, de pular, né? Às vezes, né? De se fechar no seu mundinho, ficar ali naquela posição durante muito tempo. A questão de ter um foco apenas em um detalhe específico. Então, uma criança, quando ele precisa, né, brincar com aquela rodinha do carrinho e não brinca com o carrinho todo, isso pode ser um sinal, né? A questão do comportamento, a questão de você focar apenas em algo, em um objeto, um fato, né? E isso é um sinal, né, de TEA. A questão, né, dos interesses restritos, então, profunda dedicação ou obsessão por um tipo de atividade específica, menor interesse de atividades fora de sua área de foco. Então, a questão do hiperfoco, né? Então, qual é o hiperfoco daquele indivíduo, né? Então, a questão se vou dar alguns exemplos aqui, né? A questão de você gostar de uma área das ciências, né? Que você estuda muito aquela área. Isso é um hiperfoco, né? Mas para algumas pessoas isso é possessivo, é impossível, né? Você se dedica tanto àquilo, por quê? Porque é aquilo que te identifica, é aquilo que te motiva, é aquilo que te leva, né, a você ignorar tudo o que está ao seu redor, né? Normalmente a pessoa que está dentro do espectro TEA, ele tem esse hiperfoco, né? Então a questão de que o hiperfoco ele tem o potencial muito grande para que essa pessoa ela ela se desenvolva em uma área muito mais do que em outras áreas, né? Então, a questão da área acadêmica em vez da área pessoal é um exemplo, né? Então, a pessoa ela estuda muito aquilo porque aquilo ali é seu refúgio, né? Ela se isola ali, ela se sente segura naquele local. E isso, né, faz com que ela se dedique àquilo a um certo ponto que ela se torna, assim, muito, muito, assim, pertencente àquele mundo, né? E ignora outras áreas, né? Então, a questão, se você é uma pessoa que se dedica muito aos estudos e ignora, né, o mundo social, isso pode ser um sinal, né? A questão da hipersensibilidade, sensorial, né? Hipersensibilidade sensorial, e isso faz com que as pessoas que estão dentro do espectro autista, ela tenha uma reação exagerada ou diminuída pelos estímulos sensoriais, como sons, luzes, texturas, cheiros, né? Então, preferência em ambientes mais previsíveis e controlados. Então, nós falamos aqui em zona de conforto, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro minha zona de conforto. Adoro estar dentro de um ambiente controlado, que eu sei aquilo que vai acontecer quando vai acontecer, né? Então, a questão da rotina, a dificuldade de lidar com mudanças inesperadas, né? A questão de, né, quando a pessoa, ela tem uma rotina e essa rotina, ela é quebrada, ela é rompida por algum imprevisto, né? Então, isso gera um desconforto, às vezes chega ao descontrole, né, daquela pessoa. A questão da reação, né, exagerada. Uma ação que eu acho bem legal que acontece é a sala azul, né? Então, vários cinemas, eles fazem uma sessão normalmente no início da tarde, finzinho da manhã, sobre você alterar o clima do cinema para que as pessoas que estão dentro do espectro autista, ela possa ser atendida, né? Ela possa ser incluída dentro desse cenário. Então, diminuindo a questão da pressão, com um volume mais baixo do som, em vez do cinema estar apagado com as luzes acesas, não havendo lugares marcados, né, que criança autista, ela não se prende a isso, né, ela fica andando, né, pelo espaço, ela explora o espaço,
né? E isso é importante para iniciar o processo de socialização dessas pessoas, né? Então, socialização, o maior problema para qualquer autista é a socialização. A socialização é algo que, né, requer muita paciência, muita boa vontade, muita empatia, né? Porque quando eu não tinha a menor noção do que era a altéia, quando você vê uma criança realmente chorando em um local sem motivo aparente, não é porque ela é birrenta, não é porque ela é mal educada, é porque ela deve ter alguma questão voltada a tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. A questão de quebra de rotina, questão de hipersensibilidade, entre outras coisas. Nós temos que analisar cada caso um caso. A dificuldade com a dificuldade de lidar com as mudanças de sentimentos, né? Isso, né, até nós, né, hoje em dia, quem pode se dizer que é normal, né, hoje, né? Quem está dentro da normalidade, né? Então, hoje, quando é que a gente está naquele momento delicado, né, daquele dia que você está com vontade de quebrar tudo, né? Então, como é que você respira e volta para uma certa normalidade, né? É preciso técnica, é preciso ter prática, é preciso ter boa vontade, é preciso ter empatia, um olhar empático com as pessoas. E isso é fundamental. Bem, a questão vale lembrar que o TEA é um espectro, né? Então, como eu falei para vocês, existe uma grande gama de, né, possibilidades. O TEA, ele está presente, né, em uma grande quantidade de pessoas e estarão presentes também em diferentes formas, em diferentes características. Cada indivíduo é um ser único que possui a sua propriedade, né, a sua própria força e o seu próprio desafio. Então, viver em sociedade é difícil pra caramba, né? Para não falar uma palavra ruim aqui, para que vocês não me interpretem mal. Mas assim, viver em comunidade é difícil. Então, você lidar essa questão do quebra-cabeça, né? Então, as peças. Vamos pensar que cada um de nós é uma pecinha desse conjunto. Então, quando essa pecinha, que é a pessoa que é teia, ela tem uma maior dificuldade de se encaixar dentro dessa imagem que vai ser gerada, né, nesse quebra-cabeça chamado sociedade. Então, nós temos que lidar com essas diferenças, né, com essas dificuldades. Ou, né, também com essa facilidade, né? Existem alguns TEAs, né, alguns autistas que eles têm uma facilidade muito grande, né, em socializar, né, a questão da socialização, levando em consideração que não há um modelo único. Nós temos vários modelos, né? O meu filho mesmo, o meu filho, como um TEA, ele é uma criança que ele adora socializar. Ele socializa com muitas pessoas que ele nunca viu na vida, né? E para alguns autistas, isso é muito complicado, né? Então, o desafio é esse, é saber lidar com essas diferenças que estão tão presentes no nosso dia a dia, não apenas dentro da comunidade TEA, mas em todas as comunidades que fazem parte dessa gama de possibilidades que nós chamamos de sociedade. Sociedade civilizada, né? Nem tão civilizada assim. Bem, então a importância da inclusão. Então, a inclusão, ela é fundamental para qualquer parte da nossa sociedade. A comunidade TEA ainda é necessária, principalmente para a questão de nós nos tornarmos uma sociedade mais acolhedora e igualitária, né? Então, saber realizar a prática de reconhecer as diferenças e a diversidade humana, promover benefícios que impactam tanto no indivíduo do espectro autista, como na vida em sociedade de uma forma em geral, né? Então, a questão da importância que nós temos que ter, nós temos que buscar, nós temos que almejar a questão, né, da inclusão. A inclusão, né, a inclusão a todos, né, a todas as esferas da sociedade. Então, o autista, ele é uma pessoa que ele veio no mundo, né, ele vem ao mundo, né, com essa questão dessa divergência, né, de que você precisa entender que cada um, ele é diferente, né? Então, o autista, ele tem essa questão, e a inclusão, ela é necessária, né? Porque nós temos que entender que cada um tem as suas características, e não incluir essas pessoas, ele é um crime, né? Hoje é considerado um crime de omissão, né? De que nós, sendo omisso, nós estamos negando a esse público o seu direito como cidadão, né? O cidadão em todos os critérios. Bem,
Então, aí dando continuidade, né, à nossa apresentação, então a garantia de direitos, então, como qualquer cidadão, né, qualquer cidadão, atípico ou não, a comunidade TEA, ela deve ser atendida por sua gama de direitos que a sociedade, ela prega a todo mundo. Então, respeitar os direitos fundamentais, assegurar que tenham acesso a oportunidades iguais na educação, no trabalho e na participação social. Bem, como professor, falando isso como professor. A formação continuada para a questão TEA, ela é algo que precisa ser muito bem trabalhada no corpo docente. Então, trazer, conversar, discutir, né, buscar o entendimento da comunidade docente é um desafio, né? É um desafio por conta do tempo, é por conta de resultados, é questão de preconceito, né? Então, muitas vezes a gente tem aquele pré-conceito, né, sobre aquele indivíduo. Ah, porque como é TEA, né, ele não vai almejar, desejar grandes coisas. Às vezes, né, o que o pai de uma criança TEA ele espera do seu filho é que ele aprenda a ter uma vida autônoma, né? No caso, vou colocar aqui para vocês, eu não almejo que meu filho ele vai fazer medicina. Eu não vou almejar que meu filho ele faça relação internacional. Eu quero que ele saiba, né, que ele consiga ter uma vida, né, uma vida comum, uma vida onde ele seja independente, né? Então, a educação, o trabalho, a participação social, né? Então, que meu filho, ele tem uma noção do que está acontecendo ao seu redor, né? Que ele consiga pegar um ônibus, que ele consiga pegar um metrô, né? Que ele saiba distinguir uma nota, né? Uma nota de valor para que ele possa comprar as coisas que ele queira, né? Na questão do trabalho, que ele tenha uma ocupação, né, que ele possa se dedicar a alguma coisa, uma participação social, que ele faça parte de grupos, né, grupos ou religiosos, a partir daquele que ele escolher o melhor para ele, ou, né, dos seus grupos sociais de amizade, né? Amizade é algo que é primordial. Todo mundo precisa de amizades, né? O seu círculo de amizades. A questão da valorização à diversidade. Então, a questão, né, de que nós devemos valorizar a diversidade humana, não apenas a questão, né, de um modelinho único, né? Nós vivemos hoje uma sociedade muito massificada, né? Então, quando você olha para as pessoas, a pessoa que fazem parte dessas tribos urbanas, muitas vezes eles são iguais, né? Então, nós temos que valorizar o diferente, né? Nós temos que valorizar aquele que não se encaixa, né, nessa nessa matriz social tão maluca que nós vivemos, né? Então, a inclusão sem preconceito, derrubando qualquer possibilidade de preconceito, criando na sociedade, valorizando a contribuição, né, de que cada indivíduo, ele é único, mesmo sendo único, ele também é dotado de direito, né? Então, não é só porque é autista que essa galera não tem direito, né? Então, desenvolver, fazer com que os nossos governantes, eles olhem, né, para a comunidade TEA com o carinho que eles tanto colocam, né, durante a campanha eleitoral, né? Uma outra coisa que me deixa extremamente chateado, para não falar outra coisa, né? É que quando nós chegamos em momentos onde nós temos, né, as eleições, muitos representantes, né, de partidos de direita e de esquerda usam a bandeira ateia como uma forma de atrair o público. Mas quando acaba a campanha eleitoral, essa galera some. Eles não cumprem o que prometeram. Muitas vezes, lógico, quando chega lá no Congresso, nós temos uma pauta governamental no Brasil, que é uma pauta que não valoriza a inclusão. Então, é difícil uma pessoa só também levantar bandeiras. Mas nós vemos, né, algumas pessoas que defendem a inclusão levantar bandeiras que são totalmente contrárias à inclusão. E isso é um problema, né? Não respeita a diversidade, o desenvolvimento social, né? Então, a convivência, né, de que nós necessitamos, é urgente, está, está urgindo para nós, né, que é preciso que nós façamos com que essas pessoas, elas sejam parte da sociedade, o desenvolvimento social, enriquecer a interação humana, né, estimular a empatia, promover o respeito e as diferenças entre todos os contextos. Em sala de aula, falando bem na minha realidade, aquilo que eu convivo,
as crianças e adolescentes, eles têm muito mais facilidade em conviver com as pessoas que têm alguma necessidade especial do que os adultos, né? Nós adultos que somos complicados, né? Nesse mundo doido, né? Nesse mundo doido que nós estamos vivendo, né? Por quê? Porque a nossa educação, ela foi feita assim, né? De que as crianças que eram portadoras, não, né? Portador é algo que você tem e depois você larga, né? As pessoas que estão dentro, do espectro autista, elas eram escondidas em casa. Elas não eram levadas para nenhum lugar, elas não passeavam, elas não consumiam. Então, essas pessoas, elas eram, retiradas do convívio social. Então, hoje, né, como essas crianças, elas fazem parte da realidade, né, da sociedade desde a educação infantil até o ensino universitário, falando no meio estudantil, do meio educacional, quando você fala na questão da convivência, né, isso é muito importante e é necessário o desenvolvimento social, né, fazer com que as pessoas elas entendam que isso não é caridade, isso é direito. E a pessoa neurodivergente, ela precisa atuar, ela precisa estar dentro da sociedade com aquilo que ela pode contribuir para a sociedade, né? Então, tem tanta gente que não contribui nada para a sociedade, e tem lugar de destaque na sociedade, porque uma pessoa que pode colaborar com a sociedade com uma forma realmente construtiva, ela não pode estar dentro dessa sociedade, né? Bem, então, tentar naquele, vamos lá, né? Vai, Corinthians, né? Então, a oportunidade de crescimento. Então, em ambientes inclusivos, a pessoa TEA, ela deve ter as condições necessárias para se desenvolverem, para desenvolver as suas habilidades, alcançando seu potencial máximo, né? Então, trabalhar a potencialidade, né? Adoro Clóvis de Barros quando fala de potência, né? Essa questão que vem de dentro, essa questão que nós temos o potencial de sermos aquilo que nós queremos. Como é que nós vamos, né, ser uma sociedade realmente democrática se nós negamos a uma parcela da sociedade o desenvolvimento do seu potencial, né, daquilo que você pode oferecer, né, é importante. Redução, redução da exclusão e do isolamento, né, então criar políticas públicas para que essas crianças, para que esses adolescentes, para que esses adultos, eles sejam, né, atendidos, eles sejam inclusos na sociedade, né, combatendo a marginalização dessa comunidade, né? Muitos autistas, eles não são atendidos pela sociedade. Há uma dificuldade muito grande, né, para se conseguir o mínimo possível, né? O mínimo, né? Então, quando você pensa em redução da exclusão, né, nós temos que pensar também na questão de você ajudar as famílias que não têm o mesmo nível de instrução, né? Eu sou um professor, eu sou uma pessoa que estudou e estuda ainda, né, sobre o tema, né, sobre o tema do autismo, né, o tema da educação inclusiva, da educação de uma forma geral, né, estudando teóricos. Então, eu tenho um potencial muito grande para colaborar com todos, né? Então, aquela questão que eu falei da questão das oportunidades, né? A questão de levar, reduzir. Esse vídeo é um exemplo disso, né? É um vídeo que vai levar informações para as pessoas que não têm essa informação, né? As pessoas que muitas vezes são ignoradas pelo poder público e pela sociedade, né? A questão dos núcleos, né? Que depois eu vou fazer um pouquinho o histórico, né? Da comunidade autista, né? Como é que os autistas eram tratados, né? Antes, né? Das pesquisas mais recentes sobre as suas características, as suas potencialidades. O impacto econômico, né? Então, a inclusão no mercado de trabalho, ele é importante, né? Para a questão de que o autista, ele se sinta útil, né? Que ele movimente a economia. Hoje, né, por conta de vários motivos, né, o público TEA, ele é um público que ele é muito visado pelo mercado, né? O mercado, tanto o mercado de trabalho como o mercado econômico. As famílias TEAs, né, no caso, eles frequentam mais lugares. Hoje em dia, a maior parte uma parcela desses autistas, eles não ficam mais reclusos dentro da sua casa. As famílias, eles querem proporcionar a esse autista as oportunidades de entretenimento, né, de experimentarem coisas, né, de estarem inclusos na sociedade de uma forma geral, na educação, no entretenimento, na diversão, no mercado de trabalho, na religião,
né? Religião também é um ponto bem sensível dessa linha, né? Social autista, né? Então, gerando inovações a partir de diferentes perspectivas. Então, atender o mercado autista é algo urgente, é algo que não tem como fugir hoje em dia, não tem como negar mais essa questão do mercado autista. E, né, para nós finalizarmos aqui, então, investir na inclusão de pessoas com TEA, né, as pessoas TEA, não é apenas uma questão de justiça social, mas também um caminho para construir um mundo mais colaborativo e eficiente. Então, não é caridade, cara pálida, né? Não é caridade quando você fala de inclusão. É algo que determina a questão dos direitos. As pessoas, elas têm o direito, né? Direito não é algo interpretativo, né? Não é, eu não concordo. A sua opinião ninguém está pedindo, né? O que nós, comunidade, nós que fazemos parte desse mundo autista, o que que nós pedimos? Respeito. Respeita ao nosso direito. Respeita, né, que os nossos filhos, os nossos entes queridos, eles precisam ser atendidos pelo Estado, pela sociedade. Não importa, né, se nós temos baixo nível de apoio ou requerimento, ou nós precisamos de uma grande teia de apoio. O importante é que nós precisamos, né, sermos atendidos com dignidade, com respeito, com equidade, né? Igualdade é algo que nesse momento não serve, tem que ser equidade, dar as condições, dar políticas públicas para acelerar o processo, né, de inclusão e de desenvolvimento, tanto social, econômico, saúde, né, da qualidade de vida para essa comunidade tão expressiva no mundo hoje. Não vou falar nem só de Brasil, é o mundo. Então, gente, ó, com isso aqui eu vou finalizando, né, esse vídeo que eu gravei aqui com todo carinho, né, não apenas como professor, mas também como parte da comunidade TEA. Vou vir com outros vídeos falando sobre o histórico. Como semana que vem, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia, se eu não estou enganado, dia 25 de março. Eu vou gravar um vídeo, né, falando sobre o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Consciência à Causa Autista, né? O Abril Azul, né? Para falar um pouquinho o porquê que é importante, né, essa campanha. Essa campanha ela surge, qual a importância, né, de pessoas que trabalham, né, para que a causa autista ela seja realmente impactante. Então, gente, muito obrigado até aqui, né? Vou pedir se você ajudar com esse meu trabalho, né, a chegar a mais pessoas, compartilhe esse vídeo aí com alguém que precisa ouvir. Às vezes não, às vezes uma família, né, que está buscando informações, a família que às vezes não aceita muito bem o que está acontecendo ao seu redor, então é importante que essa pessoa ela tenha acesso a esse tipo de conteúdo. Muito obrigado, gente, e até a próxima.